No vídeo passado, nós encerramos então o assunto da responsabilidade ambiental, a forma como acontece a fiscalização, da teoria até a prática. Mostramos um exemplo de um auto de infração e das penalidades acessórias, dos embargos que geram os bloqueios de comercialização, bloqueio de crédito, né, a forma de interpretar esses documentos, de obter essas informações. E agora gostaria de comentar sobre uma situação relativamente nova, que é a fiscalização remota, fiscalização que acontece por meio de imagens de satélite, através do que nós chamamos de sensoriamento remoto e de geoprocessamento. Portanto, a fiscalização não necessariamente ocorrerá mais somente de modo presencial, com o fiscal no local do imóvel. A fiscalização vai acontecer agora por meio de imagens de satélite e, conforme a gente pode observar nessas imagens, toda alteração vai ser identificada, né? Não só de maneira frontal, mas a imagem de satélite vai conseguir identificar muito mais situações, até mesmo inusitadas. Mas vamos lá, o sensoriamento remoto, segundo a literatura, o que é? É a ferramenta de identificação de problemas ambientais que permite a obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem contato físico com qualquer espécie entre o sensor e o objeto, através do registro e análise de interações entre radiação eletromagnética e substâncias componentes do planeta Terra. É através do sensoriamento remoto que é feito o tratamento das imagens, que é o chamado geoprocessamento, então, que é a aplicação da tecnologia de informação para coletar, armazenar, visualizar, compartilhar dados geográficos espaciais. O geoprocessamento ele combina várias ciências da cartografia, do sensoriamento remoto, geodésia, banco de dados geográficos, sistemas de informação geográficas, e assim acontece a análise de dados espaciais para tomada de decisões em várias áreas, como a gestão, a fiscalização e muitas outras utilidades cada vez mais crescentes que estamos observando para o sensoriamento remoto e para o geoprocessamento. Então, esse geoprocessamento ele é feito por softwares de tratamento e processamento de dados, como, por exemplo, ArcGIS, QGIS, Envy, Spring, Google Earth. Alguns já têm as imagens prontas, como o caso do Google Earth, né? E através desses softwares é feito o geoprocessamento das imagens e podemos observar o uso crescente desse tipo de metodologia na fiscalização, embora seja muito importante comentar que a fiscalização remota ela não dispensa a fiscalização presencial, porque nem tudo é possível identificar através de satélite, como, por exemplo, o caso clássico da limpeza de uma área de pastagem, que eventualmente ficou parada por um bom período de tempo, acabou se tornando uma pastagem suja e que no satélite muitas vezes é interpretado no momento da limpeza como uma supressão, um desmate sem licença. Então, por isso é muito importante não só manter a casa em ordem, né, de fazer a limpeza frequente da área, mas também a fiscalização presencial, a consulta aos peritos, aos técnicos, para evitar esse tipo de confusão. Mas um exemplo aqui do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, eles já têm um núcleo de geoprocessamento que faz os pareceres por determinados períodos de tempo em algumas regiões, e esses pareceres vão acabar subsidiando o auto de infração, que coloca lá conforme o parecer do Ministério Público. Então, essa é a novidade da fiscalização nesse tipo de situação. E nesse caso do Ministério Público, eles fazem o geoprocessamento, identificam os polígonos das áreas de infração, onde ocorreu os desmates, quando foi, fornecem as imagens de satélite. E além disso, também estamos observando agora com maior frequência a utilização dessa tecnologia, dessa metodologia, né, de fiscalização na questão dos incêndios. O IBAMA já disponibiliza no seu site uma série de editais alertando as áreas de risco de incêndio conforme a identificação ali de áreas, locais que são mais frágeis
recomendando que sejam tomadas medidas como a instalação dos aceiros, formação das brigadas. E para quem não toma essas medidas preventivas, que foram identificadas por meio de imagem de satélite, são feitos os editais preventivos de embargo, que particularmente são discutíveis, porque todo embargo deve ser acompanhado de um auto de infração. Só o embargo por si só não caracteriza a infração, mas é importante comentar o que está acontecendo agora com relação à fiscalização remota. Então, esses editais estão sendo divulgados no Diário Oficial da União, colocando ali as obrigações, e tudo isso teve origem em fiscalização remota, através da análise de imagens de satélite. Além disso, não só a fiscalização tem feito o uso dessa tecnologia, dessas metodologias, como o mercado já tem a seu dispor uma grande quantidade de plataformas com imagens prontas, geoprocessadas e laudos emitidos em sites como o Map Biomas, que faz o monitoramento de cobertura de uso da terra no Brasil, onde nesse site é possível acompanhar todo o histórico de evolução do uso do solo em determinadas regiões, emitir laudos. O Global Forest Watch, que é um monitoramento global de florestas e alertas de desmatamento. O Terra Brasilis, que é o site, uma plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, que tem os famosos sistemas PRODES e DETER, que fazem a fiscalização periódica emitindo os alertas de desmatamento, de queimadas, além de outros sistemas, também como SAD Amazon, SAD Cerrado, GLAD e outras plataformas que o mercado tem adotado de maneira padronizada para verificar conformidade, verificar regularidade daquele fornecedor de insumos que, como a gente já pôde discutir nos outros vídeos, vai acabar evitando uma responsabilização ambiental, né, por não observar todas essas normas. Esse aqui é um exemplo do site Terra Brasilis, do INPE, né, que identifica ali os polígonos de corte raso, remoção completa da cobertura florestal primária em áreas superiores a 6,25 hectares, usando o satélite Landsat. Enfim, temos também aqui a forma como o sistema Map Biomas Alerta trabalha, através de uma parceria com os outros sistemas, né, com o DETER, SAD, enfim. Obtém as imagens de satélite, faz o processamento, consulta esses polígonos nos cadastros obrigatórios da propriedade rural, no CCIR, como por exemplo, né, que determina ali no CAR, e através disso faz os alertas de desmatamento. E isso tudo vai ser utilizado como fonte de consulta no mercado. Essa questão de discussão se é válido ou não essa fiscalização por satélite já é superada nos tribunais, no Superior Tribunal Federal, no STJ. O STF já determinou aqui que não há como discutir a validade dessas imagens, porque é feito através de programa profissional, utilizado nas medições e constatações, uma ferramenta muito eficaz na comprovação das medições, mas é o que eu falei, juntamente com outros elementos utilizados pela Polícia Ambiental na realização de uma vistoria. E o STJ, da mesma forma, diz que questionar esse método de fiscalização sem apontar as suas falhas é um despropósito ou formalismo supérfluo, né? Exigir a realização de prova testemunhal pericial deve corroborar com essa fiscalização, mas questionar só por questionar essas imagens de satélite não é a situação que importa. A fiscalização remota por satélite apenas pode também gerar alguns falsos positivos, como nesse exemplo que estamos mostrando aqui na tela, onde por algum deslocamento de imagens, a sobreposição de imagens, quando se utilizado, por exemplo, o Google Earth, ele é um mosaico de imagens compostas de várias datas, pode acabar gerando esse deslocamento, ou então a imagem de satélite estar deslocada do polígono indicado na infração ou no alerta de desmatamento, uma situação como essa, ilustrada aqui. E por isso é muito importante fazer uma análise detalhada e minuciosa. Nesse caso, a gente conta também com o apoio de técnicos especializados para fazer os laudos de falso positivo,
para que seja possível justificar e desbloquear uma situação de proibição de comercialização. Muitas vezes a empresa que está recebendo esse produto ou que vai fornecer um crédito identifica um alerta de desmatamento, o produtor pode apresentar essa justificativa indicando alguma falha, algum erro na fiscalização. E quando a gente comenta sobre a situação da limpeza de pastagem e a confusão com desmate, essa é uma das situações. A imagem de satélite utilizada na fiscalização era evidentemente confusa, mas verificando em campo era possível perceber que tratava-se de uma área já aberta em outra época, onde foi feita a limpeza de pastagem. Então, os cuidados são manter a classificação dos cadastros, do cadastro ambiental rural, do CCIR, de acordo com a realidade da fazenda, buscar linhas de financiamento para não deixar a propriedade estar muito tempo sem utilização, que gera essa confusão, buscar alternativas contratuais, como parcerias e arrendamentos, provar essas situações de outras épocas, e em caso de catástrofes naturais, como incêndios, enchentes, também manter essa atenção aos cadastros e à fiscalização remota. E assim encerramos esse vídeo com relação à fiscalização remota, e no próximo vídeo comentamos sobre a gestão dos cadastros obrigatórios do imóvel rural.